Agora a gente traz a história de dois trabalhadores que estão no prejuízo por causa da irresponsabilidade no trânsito. Primeiro, um motoboy teve a moto destruída pelo motorista de um carro de luxo. A segunda vítima também teve o carro totalmente amassado por outro motorista, que também dirigia um carro de luxo. Nos dois casos, os motoristas dos carrões de luxo simplesmente fugiram. Repare nessa moto, ela é de um trabalhador. Veja agora a Porsche. Não sabemos a quem ela pertence e esse é o maior problema. Eu entreguei a pizza, tudo. Aí eu tava descendo, o porteiro falou assim, nossa, atropelaram a moto do motoqueiro. Mas eu nunca ia imaginar que seria minha, né? Quando eu voltei, ele tinha jogado minha moto uns 30 metros para frente. O carro de luxo descontrolado em alta velocidade passou por cima do principal instrumento de trabalho de um motoboy. E nós conversamos com ele. Alexandre contou que na hora do acidente estava fazendo uma entrega. Da colisão, só ouviu o barulho. Nesse tempo do acidente para cá, ele te procurou? Nem para perguntar como é que eu tava, se eu tava em cima da moto ou não. A situação ficou complicada. São 36 prestações assumidas, 3 apenas foram quitadas. Nessa história, apenas prejuízos materiais. Ainda bem que o motoqueiro não estava em cima daquela moto quando a batida aconteceu. Aliás, do caso, para a vítima, por enquanto só sobrou essa caixa. E dessa caixa sai o sustento de 8 pessoas. E o proprietário da Porsche não procurou o proprietário da moto, que está no prejuízo. Tenho uma família grande, que não falei para você, e preciso dela para trabalhar. Você sustenta quantas pessoas com aquela moto? De filhos são 5. Aí minha mãe mora com nós e minha esposa, né? Somos em 8 pessoas. No prejuízo não dá para ficar. É a segunda vez que o motoboy é obrigado a parar de trabalhar, e isso em pouco tempo, por conta de outro acidente sofrido que deixou uma cicatriz. E agora essa. Já deu tempo para que ele pudesse procurar, né? A vítima ali e nada. Então, assim, a gente vai tentar responsabilizá-lo criminalmente pela embriaguez no volante e civilmente para reparação dos danos, inclusive desses dias que ele se encontra parado sem poder trabalhar para o sustento da família. E tem mais um motorista de um carro de luxo que também não assumiu a responsabilidade. Esse flagrante da cidade industrial de Curitiba, Rua José Batista dos Santos. Olha bem para o carro estacionado. Uma Mercedes branca o atinge. Foram muitos estragos em ambos os veículos. E dentro do Sandero estava o proprietário. Nesse caso, a vítima estava dentro do veículo, tá? E no momento da batida, a vítima desmaiou, bateu o peito no volante e acabou desmaiando. O dono da Mercedes se evadiu. Houve ali a fuga, né, do motorista, deixando de prestar socorro. Então foi uma omissão de socorro e foi uma tentativa de homicídio, né? Embora culposo, foi uma tentativa de homicídio. Por outro ângulo, dá para ver a Mercedes atingindo ainda um poste logo na sequência. O responsável fugiu e ainda pediu para recolherem o veículo. O dono do Sandero também está a ver navios, contabiliza os prejuízos, sem saber quem vai pagar. A gente já sabe, né, quem é. Inclusive, como eu disse, eles estiveram no local, amigos deles estiveram no local. Existem testemunhas que viram esse veículo numa tabacaria horas antes desse acidente. Sabem de quem é o veículo e quem estava junto. Então é uma situação mais fácil de identificar. Gente, a pessoa que tem uma Porsche bate num motociclista, não para prestar socorro e deixa um pai de família com 8 pessoas em casa ao total sem ter o que comer, a pessoa não tem coração, né? Tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Eu não consigo me conformar com um negócio desse. A pessoa tem um carro avaliado em quanto? 300, 400 mil reais. Passa por cima da moto de um trabalhador, não para, não presta socorro, não ajuda e simplesmente foge. Que a polícia consiga encontrar, inclusive para que a gente veja quem é que está fazendo uma maldade como essa, que não custava para essa pessoa ajudar o motoboy que ele atropelou ali, não.